Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de Sistemas Web, do curso de Licenciatura em Computação. Eu sou a professora Alana e hoje a gente vai estar falando sobre o HTML. O HTML que ele é usado como uma linguagem de marcação e criação de websites ou sistemas web, tá? E a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre ela nessa aula. Então, o conteúdo da aula é o HTML, né? O que significa essa sigla, como é que ela, para que ela serve. Vou mostrar alguns exemplos de páginas HTML, como é que a gente consegue inspecionar, ou seja, ver o que está por trás da página que a gente vê no browser. A estrutura de documento, a gente vai ver o que eu coloco no cabeçalho, o que eu coloco no corpo da página, como é que é feita essa estruturação. Eu já antecipo que é com a criação de tags HTML. Vamos mostrar algumas delas. E vamos mostrar quais tags, por exemplo, eu uso para fazer a formatação do texto. Por exemplo, se eu quiser colocar um texto em negrito para dar uma importância maior para ele, se eu quiser colocar o texto em itálico, ou então rachurado, né, com traço riscado. Então, é esse tipo de formatação que a gente está falando. Vamos falar ainda como criar listas ordenadas e listas não ordenadas. Só para vocês terem uma ideia, o que seria uma lista não ordenada, seria uma lista com esses bulletzinhos, né, com os pontinhos aqui. E já ordenada seria aquela numerada, ou com ABCD, ou com 1, 2, 3, 4, 5, ou até mesmo com algarismo romano. A gente consegue fazer isso através das tags HTML. A gente vai ver como inserir imagens dentro da página HTML, como criar links para eu poder navegar de um ponto da aplicação para outra, e até acessar elementos externos ao sistema ou ao website. Como é que eu crio tabelas para poder mostrar meus dados, por exemplo, uma lista de compras, dependendo do que meu site ou sistema ele esteja fazendo, ocasionalmente eu vou precisar mostrar isso em forma de tabelas. A gente vai mostrar também sobre o formulário, porque como a gente está desenvolvendo aplicações web, é muito comum eu ter formulários para ter essa interação entre o usuário e o sistema, por exemplo, para fazer um cadastro, para preencher uma informação para ser submetida para o servidor, tá? A gente já falou um pouco sobre arquitetura cliente-servidor, né? Então, o cliente, através do formulário, recebe esses dados que serão processados posteriormente lá no servidor. E, por fim, a gente vai falar dos caracteres especiais, né, que é uma maneira da gente, são caracteres diferenciados, digamos assim, que a gente pode colocar, são aqueles símbolos, por exemplo, de marca registrada ou de copyright, né, então esse tipo de caracteres especiais que a gente está falando aqui. Bom, então o que significa o HTML, né? O HTML é uma sigla que significa Hypertext Markup Language, ou seja, uma linguagem de marcação de hipertexto. Então, eu vou estar estruturando minha página, meu site. Eu vou sempre falar de site, mas vocês pensam em site como sistema também, tá? Só para não ficar ou site ou sistema web. Então, eu vou falar sempre site, para eu estar organizando meu site, de modo a organizar as tags HTML para eu poder criar essa estrutura do sistema. Então, o HTML é uma linguagem baseada em marcações, então a gente vai usar essas tags ou tags, como queiram chamar, para poder criar os elementos dentro do site. Então, marcamos os elementos para mostrar quais informações a página ela deve exibir e como. Bom, eu tenho dois tipos de tags, que são as tags de abertura e fechamento, onde eu tenho algo bem parecido com isso aqui, ó, seria esses símbolos de maior, menor e maior que, com uma barra, seria uma tag de fechamento. E tem aquelas que não precisam de fechamento, que são chamadas as self-closing. A gente vai estar falando com detalhes cada uma de alguns tipos dela, né? Lembrando que o self-close é uma que se fecha sozinho, algo do tipo, tá? Só para entender um pouco o que seria esse termo em inglês. Bom, então as páginas, as tags HTML com abertura e fechamento são o HTML, o head, o body, o title, H1 até o H6, o div.
Então, vamos só ver aqui na prática o que seria essas tags de abertura e fechamento. Como eu mencionei, a de fechamento ela vai ter um símbolo bem parecido com esse, tá? Vou pegar aqui um site qualquer. Vou pegar aqui o site do G1, tá? Eu tenho aqui o site do G1. Estou gravando esse vídeo aqui 15 de maio. Aqui na página, vou até atualizar, eu tenho aqui um conjunto de informações, principalmente sobre o momento que a gente está passando, que é o momento de pandemia. Se eu vier aqui inspecionar, eu consigo aqui do lado, ó, ter alguma informação de como está organizada essa página. Então, eu tenho aqui uma tag HTML, ó, tenho uma tag head, o head é a cabeça, né? E eu tenho depois uma body, que é o corpo. Então, eu tenho aqui o HTML, eu tenho um tag que head, que abre e fecha, então ela é do tipo abertura e fechamento. Eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar outras tags dentro dessa tag principal. Do mesmo modo no corpo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um div, que é de abertura e fechamento, e assim eu tenho vários. O que é legal essa parte de inspeção é que à medida que eu vou passando o mouse aqui do lado, vai ressaltando o elemento que eu estou vendo. Por exemplo, se eu quiser algo parecido aqui, ó, eu clico e vem exatamente aqui e ele me mostra detalhes onde é que está essa informação. Tá? Então, é só a nível de curiosidade por enquanto, para vocês entenderem. Então, voltando para as nossas tags HTML, eu tenho, como eu mencionei, as que tem abertura e fechamento. Então, eu vou abrir também aqui o Visual Studio Code, que é o nosso editor padrão. A gente já tinha mencionado ele anteriormente, né? Que seria uma boa escolha estar usando o Visual Studio Code. Então, só para a gente criar um arquivo aqui, ó, index.html, inicialmente vazia. A gente já falou também de alguns plugins, né? Por exemplo, se eu fosse criar essa página HTML, eu teria de abertura e um fechamento da HTML. Dentro dela eu teria um head com abertura e fechamento também, e teria um body, que é o corpo, que é de abertura e fechamento. Então, a partir daqui, o que eu colocar dentro dessa tag body aqui, do corpo, é o que vai aparecer. Eu vou botar um H1. O H1, pessoal, ele é um cabeçalho, tá? Então, é um texto que vai ter um significado grande, né? É um cabeçalho de nível 1. Então, eu vou botar, por exemplo, aqui, título do site. Então, se eu fizer isso, eu vou abrir com um live server. Então, ele vai abrir uma página aqui, ó, e é onde a gente vai ver o resultado. Eu vou só deixar pequenininho para que eu consiga fazer os dois e ver o resultado dele aqui. Só fazer uma correção, título, ele já altera aqui também. Então, eu tenho aqui tags de abertura e fechamento. Eu tenho o H1, o HTML, que abre aqui e fecha aqui. Eu tenho o head, eu tenho o body. Deixa eu ver aqui na apresentação qual mais que a gente botou. Eu tenho o título, então dentro do head eu teria o title, que seria aqui título. Esse título, quando a gente passa para cá, é o que vai aparecer aqui, ó, na abinha do site. Então, aqui eu vou botar aqui cabeçalho, só para a gente não confundir. Tá? Então, eu tenho o título e tenho o cabeçalho com A. Cabeçalho do site. Então, eu vou botar aqui título do site. Então, ele já mudou para cá. Eu tenho ainda o título, o H1, do H1 até o H6. A gente vai ver que o H1 até o H6, se eu fizer alteração aqui, ó, 2, 3, 4, 5, eles têm importâncias diferentes. Então, quanto maior o número, menor, digamos assim, a importância dele. Vocês só tem que ter cuidado quando vocês alterarem de um lado, saber se está alterando do outro. Como eu estou usando um editor de texto que ele já tem um plugin que ele já faz essa troca, né? Se eu mudar aqui, ele já muda o fechamento, já facilita bastante. Então, a gente percebe que o H1, tanto que se eu botar aqui, ó, H1,
só para a gente ter certeza o que que aparece lá, ó. H3, H4 e H5 e por fim H6. Então eu vejo aqui que o H1 ele é maior do que o H2, que é igual maior que é maior que o H3 e assim por diante, tá certo? Todos são de abertura e fechamento no caso. Eu tenho ainda o div ele é muito utilizado, tem as seções, tem o parágrafo, vou criar aqui um parágrafo rapidinho, tem um P. Vou copiar daquele mesmo site lá que a gente viu ainda há pouco, um pedacinho do parágrafo, tá? Só tirar um pouco do espaço que eu copiei. E ele já veio para cá, o ex-ministro diz que deixa, enfim. Então eu copiei, minimizar. Dá uma quebra de linha aqui. Dentro do parágrafo, o parágrafo também ele é de abertura e fechamento. Bom, eu tenho ainda o A ele é um link para uma determinada página, por exemplo, vamos criar aqui um link. A gente vai estar tratando sobre os links daqui a pouco, tá? O link, eu preciso dar um texto para ele, por exemplo, seria abrir o G1, só um exemplo, porque o link que eu tinha aberto aqui, ó, o que eu colocar no atributo href é para onde vai ser direcionado aquele site. Então, aqui já abriu, vou botar aqui G1. Mudei, se eu clicar, ele vai abrir aquela mesma página que a gente tinha mostrado anteriormente, tá? Eu tenho ainda a possibilidade, a gente vai ver daqui a pouco, de dizer que eu não quero que abra na mesma página. Eu quero abrir uma página extra. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma aba nova. Se eu tirar, como eu tinha antes, vou remover ele aqui. Se eu clicar, ele abre por cima, tá certo? Então, depois a gente vai ver alguns detalhes de como usar esse targetzinho aqui. Na verdade, o target blank, como eu mostrei, ele vai abrir uma nova aba com o resultado desse link, tá certo? Então, vamos continuando. Então, são alguns exemplos de tags HTML onde eu tenho abertura e tenho fechamento. Bom, como exemplo, esse bem parecido com o que eu mostrei, só que aqui eu estava abrindo um outro site, que era o site da Engenharia da Computação, aqui da UFMA, que é o curso que eu leciono na modalidade presencial. Então, a tag A, que é uma tag de abertura e fechamento, esse A ele vem de âncora, tá? Em inglês. Então, por isso o link ele é considerado uma âncora, onde eu vou, a partir dele, ir para uma outra localização. Então, ele vai usar um atributo href, que é o destino do link, ou seja, o que vai ser aberto, e também essa target aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho ainda algumas outras tags que são do tipo self-closing, né? Ou seja, elas mesmas se fecham. Eu não preciso ter algo parecido com isso para poder fechar as tags. Eu tenho, por exemplo, o meta, o link. Esse link é a tag onde eu adiciono um arquivo externo, um arquivo CSS. Eu tenho o BR, onde eu vou ter uma quebra de linha. O HR, onde eu vou mostrar uma linha horizontal, o H é de horizontal e o R é de row, que é linha. Então, eu tenho uma linha horizontal que vai ser exibida, vou já mostrar ele também. Eu tenho as tags IMG, que é para eu poder adicionar imagens. Eu tenho a tag input, onde eu vou estar inserindo informações, por exemplo, textos, senhas, até os botões eles podem ser do tipo input também, tá? E aqui eu deixei uma lista com várias dessas self-close tags para vocês darem uma olhada. Então, vamos só mostrar algumas delas aqui, dessas que eu mencionei. Vamos começar aqui pela de imagem. Mas antes disso, eu preciso de uma imagem, né? Eu não tenho nenhuma aqui. Vamos pegar lá no comecinho, eu vou salvar esse logo aqui da UFMA. Cadê?
organizar, salvar como imagem. Na aula 4, vou criar uma nova pasta, imagens. Opa, até escrevi errado a pasta, mas eu vou já renomear ali no próprio editor. E eu vou chamar ele de UFMA. Então, vamos voltar lá para nossa... Para que a gente estava? A gente estava nas self-close. Estava aqui nas imagens. Então, vamos... Aqui no editor, eu vou só renomear que eu escrevi aqui a palavra errada. Imagens. Então, aqui dentro de imagens, eu tenho aquele logo da UFMA. Tá certo? A gente vai já usar esse logo. Então, eu vou apagar aqui, só para a gente não ter muita coisa e não se confundir. Eu vou ter uma tag IMG. Essa tag IMG, ela tem basicamente dois atributos. Um é o source, é de onde eu vou pegar a imagem para ser exibida, e depois um nome, caso essa imagem ela não esteja disponível. Por exemplo, eu vou pegar o que está dentro da pasta imagens. Imagens barra ufma.png. E aqui eu vou dizer que é o logo da UFMA. Quando eu salvo, ele mostra aqui o logo da UFMA. Vou até diminuir um pouquinho mais, que não precisa estar tão grande. E aqui também a gente consegue visualizar os dois. Então, caso essa imagem ela não tivesse disponível, ou, por exemplo, eu tivesse colocado o nome errado, ia mostrar aqui, ó, o logo, né? Ou seja, o que eu coloquei aqui como descrevendo essa figura, tá certo? Então, aqui é só para mostrar como é que a gente adiciona imagens dentro de uma página HTML. Bom, vamos só mostrar aqui o HR. O HR, como eu mencionei, ela é uma linha, dá um HR. Ó, adicionou aqui uma linha. Nesse caso, pessoal, qual que é a diferença do outro? Dessa aqui, ó, o header, ela tem abertura e tem o fechamento. O body tem abertura e tem o fechamento. A do tipo self-close, não. O IMG, ela não tem um barra IMG. O HR não tem um barra HR, tá certo? Então, só ela é suficiente. Então, por isso ela não é de abertura e fechamento, porque ela só tem uma única tag, tá certo? Então, essa é a diferença entre elas. Então, eu tenho aqui a tag imagens, muito parecida com aquela que eu mostrei ainda há pouco, só que a diferença é que eu tinha carregado o logo da UFMA. Ela é do tipo self-close, ou seja, eu não preciso ter uma barra imagem. Poderia até colocar, ela é opcional. Ao invés de colocar aqui, ó, eu ia botar uma barrazinha bem aqui. É possível? É. Deu erro? Também não. Funcionou normalmente, ó, tá funcionando, mas desnecessário. Uma coisa desnecessária, porque que eu vou colocar, né? Ela é opcional. Então, ele é SRC, que é o source, e a classe, que no caso aqui ela tem uma classe associada a ela, a gente vai estar trabalhando com classe quando a gente vai falando de CSS. Então, é uma classe CSS para poder formatar essa imagem. Nessa classe eu poderia setar cor de fundo da imagem, tamanho, opacidade, se eu quisesse colocar ela um pouquinho mais opaca, tá certo? Transparência. Então, eu posso estar mudando na classe, mas isso é para depois, tá certo? Bom, com relação ainda a essas, se eu preciso ou não fechar uma tag, depende do tipo, né? Se ela for de abertura e fechamento, você precisa, senão vai dar um erro na sua página, vai mostrar algum elemento na posição errada. Então, é interessante que você abra e feche. No caso das que não são obrigatórias, como é o caso do IMG, do HR, ela é opcional quando a gente está trabalhando com HTML5. Ela é inválida quando eu estou trabalhando com 4 e XHTML é obrigatória, mas a gente tem trabalhado mais com essas duas, né? Ou principalmente com HTML5, então é melhor não colocar, tá bom? Bom, eu tenho ainda a possibilidade de adicionar comentários, isso aqui é o que delimita um comentário. Se a gente voltar lá para o nosso nosso HTML, eu vou estar adicionando comentários assim, ó. Então, o que está comentado, ele não vai aparecer aqui, ó, só apareceu o HR, ou então se eu tivesse um parágrafo, vou botar aqui um texto de 20 palavras, ó. Então, ele mostraria somente o texto, não mostraria a imagem, porque a imagem ela está comentada. Eu vou descomentar
e ele já aparece, tá bom? Então, o comentário ele ignora, assim como nas linguagens de programação, ele ignora o que está entre esses delimitadores, certo? Bom, então agora a gente vai para a parte de formatação de texto. Bom, na parte de formatação de texto é onde a gente vai dizer se o texto que a gente estiver escrevendo lá na página HTML, ela vai ser colocada em negrito, em itálico, vai ter uma linha underline embaixo dela, né, um tracejado, não sei se vai chamar de tracejado, né? Um underline, uma linha embaixo do texto, ou riscado, quando tem uma linha passando pela própria palavra, tá? E a gente vai ver também que existem várias maneiras de ter o mesmo efeito e vai saber quando que a gente tem que usar cada uma delas. Então, o primeiro deles é o texto em negrito, tá? O texto em negrito, ele é usado quando eu quero dar uma certa importância para o texto. Então, existem duas tags que eu posso fazer isso. Uma delas é a tag B, que ela é do tipo abertura e fechamento. Eu preciso dizer onde é que começa e onde termina o texto que vai ser colocado em negrito. Então, tudo que eu escrever aqui no meio ó, vai ficar em negrito, que é o B de bold, que é a palavra em negrito em inglês. Ela é usada para deixar o texto em negrito. Já o strong, ele tem o mesmo efeito do B, porém ele define como se eu estivesse dizendo que aquele texto ele é importante, é strong, é forte. Então, como a gente está trabalhando com uma web, é que a cada vez mais ela é considerada uma web semântica, ou seja, eu consigo extrair significado dela. Então, o ideal é que eu diga, o texto ele é forte, ele é importante e não simplesmente ele é formatado como negrito, tá bom? Então, vamos aqui para um exemplo. Eu vou deixar o HTML, acho que fechou aqui, eu vou abrir com o Live Server de novo. Tá aqui a nossa página que a gente teve até agora. Vou reorganizar aqui e vou apagar, deixar ela limpinha aqui para não confundir tanto. Apaguei e vou colocar um texto em negrito. Então, inicialmente é o B, né? Texto em negrito, usando o B. Eu posso ter algo bem parecido, só que agora usando a tecla Strong. A gente percebe aqui ó, que ficou praticamente igual, vou botar só uma quebra, a quebra de linha, que é um BR, tá? Então, a gente percebe que tem o mesmo resultado, certo? Só que eu tenho um pouco mais de semântica. Então, o ideal é que a gente use o strong ao invés do B do negrito, mas o efeito visual ele é o mesmo. Bom, eu tenho ainda a possibilidade de formatar o texto como itálico, certo? Então, eu posso usar tanto a tag I quanto a tag EM. O EM significa enfatizar, tá? Que é um texto enfatizado. Então, o mais recomendado é esse EM, mas assim como no bold, ele vai surtir o mesmo efeito visual. Então, eu vou só comentar isso daqui, colocar aqui um I, e aqui eu vou botar o EM em itálico, usando o I, e o texto em itálico, usando o EM. A gente vai ver aqui, ó, mais uma vez, surtiu o mesmo efeito. Vou colocar um BR, depois de cada um, só para a gente perceber que realmente eles são idênticos, tá? Eu coloquei aqui, ó, a abertura o I e o fechamento do I. Abertura do EM, fechadura do EM. O que está entre as tags de abertura e fechamento é o que vai receber a formatação, tá certo? Eu tenho ainda uma maneira de eu riscar um texto. Eu posso fazer ele de três maneiras. Eu posso usar o strike, o del ou o S. Então, vamos dar um enter aqui, usando o strike. Texto
riscado. Ó, texto riscado com strike. Ó, texto riscado com strike. Vou fazer algo parecido. Ele vai ser riscado, só que agora vai ser riscado com o del. Em vez do strike, eu boto del. Vou botar um BR aqui também, para a gente poder ter uma quebra. E eu tenho ainda o S. Opa, o texto eu escrevi errado. Na pressa, pessoal. Texto. Em cima tá certinho. Então, o texto com o S. Tá certo? A gente percebe aqui, ó, só mais uma vez colocar o BR para ele poder vir para o outro lado. Então, o efeito visual ele é o mesmo, tá? Quando é que eu devo usar um ou outro? Nesse caso, eu posso estar usando esse aqui quando um texto eles não são mais corretos. Aliás, o S, quando o texto ele não for mais correto. Esse aqui para eu mostrar um texto que foi, por exemplo, deletado. Por exemplo, se teve uma revisão de alguma norma. Então, se você retirou algum texto de uma determinada norma para mostrar que ele foi retirado, você usa o del, tá? E ele vai ficar riscado, como se ele não tivesse mais nessa versão atual. E o strike, ele não é suportado no HTML5. Então, o que a gente percebe que aqui, ó, ele já ficou, embora ele tenha o efeito visual do strike normal, a gente percebe que ele já ficou no editor que está trabalhando com HTML5, ele já me deu um indício de que não estava ok esse texto, tá? Então, evitem usar o strike. Bom, e o underline é quando eu quero grifar um texto, que é aquele texto com uma linhazinha embaixo. Eu vou estar usando o U, a tecla U. Tá bem aqui o texto grifado. Mais uma vez, esqueci o BR, botei o BR, ele desceu, tá bom? Então, essa é uma maneira da gente formatar um texto e é muito comum a gente estar trabalhando com eles em páginas HTML. Aqui, eu deixei só um exemplo, muito parecido com aquele que eu fiz, quando eu quero ter um texto em negrito, um texto strong, e a gente vê que é o mesmo resultado, itálico e o EM, o strike, o del e o S. O S para poder riscar, tá? E tenho também o U/U para o texto grifado. Tá certo? Então, de formatação era isso. A gente vai passar agora para as listas ordenadas e as listas não ordenadas. Bom, e já sobre as listas, a gente vai estar vendo as tags que estão relacionadas tanto às listas ordenadas quanto às listas não ordenadas. Então, a gente tem a tag UL, né, de Unordered List, ou seja, uma lista não ordenada. Eu tenho a tag OL, que é a Ordered List, que é a lista ordenada, e ambas terão vários LIs, que são os list items, que são os itens da lista. Então, eu vou ter LI tanto para o L quanto LI para OL. A gente vai ver já a diferença entre elas, tá? Nesse exemplo aqui, onde eu tenho uma lista não ordenada, eu tenho uma tag UL de abertura, onde eu defini um tipo. Eu vou já mostrar os outros tipos possíveis. E eu tenho uma abertura de fechamento da UL e vários LIs, que são os itens, que vão ter aqui, ó, LI1, item 1, item 2, item 3. Então, o resultado vai ser muito parecido com isso, porque aqui eu disse que era um square. Se eu quiser um pontinho, eu posso botar, ou não botar nada, ou colocar o circle, que é de círculo, ou o disco. Então, eles vão surtir também o mesmo efeito. Então, a gente tem essas possibilidades. Eu vou abrir aqui de novo o nosso documento e a visualização dele, que a gente estava trabalhando com a formatação. Vou apagar e vou criar minha própria lista, o L primeiro. Então, eu vou ter um item 1, que eu vou chamar de primeiro, só para ficar um pouco diferente do que está lá. Um, que é o segundo, e mais um LI, que é o terceiro. Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui a bolinha, né? Se eu colocar o tipo dela, tipo igual a square, ele vai mudar para um quadradinho. Então, é uma maneira de eu poder alterar
a maneira que ele é exibido, tá bom? Isso, lembrando, eu tenho as listas não ordenadas. Listas não ordenadas, elas têm LIs, itens internos a ela, tá bom? E eu tenho ainda as listas ordenadas. Qual que é a diferença? A diferença é que ao invés do L, eu vou ter o OL. E eu vou ter um tipo diferente, que pode ser A maiúsculo ou A minúsculo, o número 1. Eu posso ter o I maiúsculo ou o I minúsculo. A gente vai já ver cada um desses, tá? Então, nesse nosso exemplo, eu vou só alterar de o L para O. Ele já alterou aqui embaixo. E aqui o tipo, eu vou retirar, porque o nosso tipo não se aplica mais. Como eu não coloquei nada, e ele é do tipo ordenada, ele vai assumir 1, 2 e 3. Se eu tiver mais itens, por exemplo, aqui ó, o quarto, quinto, ele vai fazer essa ordem automaticamente. É através daqui do tipo também que eu vou dizendo a maneira que esses números vão sendo aparecendo. Por exemplo, eu posso botar o 1, que é o padrão, eu posso alterar para o A minúsculo, onde eu tenho então o A, B, C, D, E, e ele vai já seguindo, tá? Eu vou só replicar, só para a gente perceber que ele está fazendo a, a ordem certinho, embora eu não tenha mudado o texto, ó, pode eu dizer certinho. Se eu colocar mais um, ele vai para o AA e assim por diante, ó. AB, AC, tudo bem? Eu tenho ainda a possibilidade de, ao invés de eu colocar o A minúsculo, eu colocar o A maiúsculo, só vai alterar, vai ter o mesmo resultado, só que agora para as letras maiúsculas. Eu tenho a possibilidade de colocar o 1, que eu já tinha mostrado para vocês, no caso aqui eu tenho 28 itens. Eu tenho o I minúsculo, onde eu vou estar usando algarismo romano, também ela é feita automaticamente. Eu tenho o I maiúsculo para algarismo romanos em maiúsculo. Eu acho que são esses os tipos. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não. Então é bem interessante porque a gente não precisa ficar se preocupando de fato em fazer essa numeração. É uma numeração que ela é feita automaticamente, tá certo? Eu gosto muito de usar essa daqui, que é por letra. Tudo bem? Então era isso sobre a parte de listas ordenadas e não ordenadas. E agora a gente vai falar sobre as imagens. Eu já dei uma certa pincelada, né, sobre as imagens, que eu tenho uma tag img, que eu vou ter um atributo src, que é o source da imagem, que é a fonte, de onde eu vou pegar aquela imagem. E a gente vai mostrar também aqui, que fica também como uma referência para vocês. Então, a imagem, a tag IMG, ela é do tipo self-closing, ou seja, eu não preciso ter essa de fechamento, ela é opcional. E, por ser opcional, eu prefiro não colocar. Ela tem um atributo src, que vai dizer a origem, de onde eu vou buscar essa imagem, e a classe, que é um atributo, que, como eu mencionei, vai ser tratada melhor quando a gente estiver trabalhando a partir de CSS, tá certo? E eu tenho ainda, que eu também já mostrei o funcionamento, que é o Alt. Quando, por algum motivo, se essa imagem, esse caminho aqui que foi fornecido, ele não estiver disponível, vai ser mostrado um texto, só para dizer qual era a pretensão, qual era a imagem que era pretendida para estar lá, tá bom? Bom, então eu tenho a possibilidade de pesquisar isso dentro de pastas no meu próprio sistema, como eu mencionei, que o meu estava lá dentro da pasta imagens, ou eu posso também colocar um link, tá? Posso pegar um link de algum website que está disponível e colocar aqui. No caso aqui a gente tem a imagem do Neymar, né? Se por algum motivo essa imagem não estiver mais disponível, o texto que for colocado aqui nessa tag, aliás, nesse atributo alt, ele vai ser exibido. Por exemplo, eu cortei um pedaço aqui do texto e coloquei a imagem do Neymar. Então, vai aparecer aqui a imagem do Neymar. Muito parecido com o exemplo que a gente mostrou ainda há pouco. Bom, então, essa é o que a gente falou de imagens, né? A gente já mostrou alguns exemplos lá com o logo da Universidade Federal do Maranhão.
E a gente parte agora para os links. Os links são as âncoras, por isso que ele é usado a tag A. Então, eu vou usar um link para eu poder chegar a um outro ponto, ou do meu interno ao meu sistema, ou externo a ele. Então, o ponto que eu quero chegar, ou seja, o próximo link vai ser colocado aqui dentro dessa tag, da tag href. Eu tenho ainda um atributo target. Esse atributo target se eu quero dizer se ela vai ser aberta na página original ou se eu vou precisar de uma aba extra para ele poder fazer a abertura, tá certo? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui minha tag HTML, tudo direitinho. Eu tenho dentro do body um A com href, ou seja, para onde eu quero direcionar. E eu tenho dizendo aqui, ó, esse link vai ser direcionado para o site da professora. Então, vai ficar aqui, ó, disponível, aparecendo o site da professora. E eu tenho ainda o target dizendo blank, ou seja, quando eu clicar, ele não vai fechar sobrescrever essa página aqui. Ele vai abrir uma nova aba do navegador e vai abrir o novo site, o endereço do site que foi colocado aqui no href. Tá certo? Que é o que o target ele está fazendo. Eu tenho as possibilidades de usar o blank. Esse blank mostra exatamente isso, que ele vai para a nova aba. Eu posso também colocar o self. Esse self, ele é o equivalente a eu não colocar nada, né? Se eu simplesmente tirasse, ele só ia abrir em cima da página que já está aberta. O parent, que é o pai, e o top, ele é menos usado, então, tanto que a gente não vai dar tanta ênfase aqui, mas ele é mais usado quando a gente está usando os frames, que também não é tão comum atualmente. Então, vamos se preocupar mais com esses dois. Ou quando eu quero abrir um link numa aba nova, ou quando eu quero abrir na aba normal, tá? Sendo que essa daqui eu não preciso especificar, porque é o comportamento padrão. Bom, então, finalizada essa parte sobre os links, a gente vai estar vendo agora uma outra maneira um outro elemento que eu poderia estar usando nas minhas páginas HTML, que acaba sendo bastante comum, que é o uso de tabelas, né? As tabelas, elas por muito tempo, elas foram usadas de uma maneira errada para estruturar um site completo. Então, eu tinha o cabeçalho dentro de uma tabela, eu tinha um menu lateral também dentro de uma tabela. Então, hoje em dia a gente não utiliza mais tanto dessa maneira a organização do que deve aparecer e onde. A gente utiliza mais fazendo configurações no CSS, tá? Mas as tabelas, elas têm o seu propósito, e o propósito delas é mostrar dados de uma maneira tabular. Então, é bastante útil e o seu uso é bastante necessário em muitos casos. Então, a gente vai ter aqui uma tag, que é uma tag table. Dentro da tabela, da table, eu vou ter um cabeçalho, né, que é aquela primeira linha da tabela, que é o T-head, e eu vou ter o corpo da tabela, que é o T-body. Assim como o HTML tem cabeça e tem corpo, a tabela também tem. Então, dentro do corpo, eu vou ter linhas, que são as TRs, que são as Table Rows, ROW, né? Então, são linhas da tabela. E dentro das tabelas, dentro das linhas, eu tenho as células, que são as TDs. A gente vai ver já cada uma dessas que eu estou mencionando. Eu tenho ainda a possibilidade de fazer o equivalente a um merge. Lembra lá no Excel, onde eu quero juntar duas células, por exemplo? Eu posso estar juntando duas células a nível de coluna, ou duas ou mais, né? Dependendo de quanto eu especificar aqui. E eu tenho as células a nível de o merge, digamos assim, a nível de linhas, que é o row span. Então, eu vou estar merging uma linha com a célula de baixo. A gente vai mostrar também
não se preocupem tanto. Mas basicamente a gente vai usar essas tags, esses elementos. Esse aqui, na verdade, ele não é uma tag, ele é um atributo. Atributo, atributo, e esses outros são tags, realmente. Tags do tipo abertura e fechamento. Então, aqui eu tenho uma tabela. Imagina que eu quero lá listar uma quantidade de produtos. Então, eu tenho aqui um código dele, o produto, e tem o preço. Eu criei aqui uma tabela. Essa borda 1, é só para poder vocês visualizarem os limites da tabela, tá certo? Então, a tabela do tipo abertura e fechamento, abre aqui e fecha lá embaixo. Vai ter um cabeçalho, que também é de abertura e fechamento, e 3 células, que são essa célula, essa daqui e essa outra. Vai ter o corpo, cada corpo, dentro do corpo eu vou ter uma table row, que é uma linha, uma outra linha e outra linha. Então, de fato, eu tenho 3 linhas. Dentro dessa linha aqui, ó, eu tenho 3 células também. A primeira célula, TD, outra célula também TD e uma terceira célula TD com valor. Então, assim, ó, eu vou adicionando várias linhas à minha tabela, tá certo? E se eu quisesse, por exemplo, adicionar uma linha lá no finalzinho com o preço total, né? Então, eu vou adicionar mais um TR, que é essa TR aqui. Na primeira célula, lembrando que o nosso, ó, todas as linhas têm 3 células. Então, na primeira célula, eu tenho escrito total. Na segunda célula, eu não tenho escrito nada. E na terceira, eu tenho o valor total, que eu somei aqui na calculadora, tá? Só que a gente percebe que não está visualmente muito legal, né? Se eu estivesse trabalhando no Excel, eu selecionava essas duas aqui e dava um merge. Logo esse total ia vir para cá, ia ficar mais interessante. E a gente consegue fazer isso também em HTML, através daqueles 2 atributos, que é o atributos ColSpan, que é de coluna. Então, eu fiz aqui, ó, ao invés de eu ter 3 TDs dentro dessa última linha, agora eu tenho só 2, sendo que a segunda eu disse que ela vai assumir 2 espaços, tá? 2 espaços de coluna. Então, ele tem aqui a primeira coluna e a segunda. Ele ocupou um espaço, o equivalente a 2 espaços, a 2 colunas. Por isso, o CoSpan 2. E eu tenho uma outra situação. Por exemplo, eu estou trabalhando com produtos e é muito comum a gente, por exemplo, ter descontos, né? O produto teve um cupom de desconto de 10%, ou então frete grátis, enfim, tem uma série de descontos que são aplicados aí quando a gente está fazendo compras online. Então, se eu fosse colocar ele nessa minha tabela, eu precisaria de por exemplo, se eu tenho 2 cupons de desconto, eu teria uma outra linha para o primeiro desconto e uma outra linha para o segundo desconto. Mas a gente percebe que visualmente não está legal, né? Eu estou repetindo aqui, ó, a palavra descontos. E se eu pudesse juntar, pegar esse daqui, juntar com esse, e seria o que viesse para baixo, seria somente uma lista de descontos. Dá para fazer isso. E a gente faz isso com o outro. A gente usou aqui o CoSpan, ali eu vou usar o RoSpan, porque eu estou dando merge nas linhas, tá bom? Então, ele ficaria o equivalente a isso. Ó. Eu tenho aqui no TR, que é essa última, eu digo, ó, a palavra descontos, ela vai assumir 2 linhas. Então, ele deu merge aqui, e embaixo ficou a mesma coisa. Tudo bem? Então, era isso que a gente tinha para falar sobre tabelas. Isso aqui, pessoal, muito do que a gente está falando, não adianta só a gente olhar e dizer, poxa, que legal, vocês têm que, de fato, praticar. Então, eu aconselho que o que já foi colocado aqui de HTML, que vocês sentem, deem uma olhada nos slides e refaçam esses exemplos, tá? Porque só assim que vocês vão conseguir ter um controle e um domínio dessas tags HTML. Tudo bem? Então, vamos falar então agora uma outra tag bastante importante, principalmente agora que a gente está trabalhando com sistemas web, né, que a gente vai estar realizando cadastros, consultas, e o nosso sistema web vai responder a essa informação que o usuário ele preencher nos nossos formulários. Então, eu preciso saber quais são as tags apropriadas para usar nos formulários. E eu já digo, eu tenho uma tag só, né, tem alguns atributos dentro dessa tag form,
mas é através dela que a gente vai fazer essa submissão de elementos, tá bom? Então vamos lá. Bom, o elemento form é quem vai definir um formulário para coletar os dados do usuário. O formulário ele contém um ou mais elementos de formulário que geralmente são do tipo input, tá? Então eu tenho form e eu tenho vários inputs. O elemento input é o mais importante e ele pode ser mostrado de várias formas. E o tipo dele eu vou colocar no type, no atributo type. Por exemplo, se eu colocar o type igual a texto, text, ele vai definir um campo de uma única linha onde eu posso colocar um texto. Vou já mostrar um exemplo também para vocês. Eu tenho o tipo radio, que é aqueles que vão definir um radio button, que é aqueles elementos de seleção. Eu tenho um tipo submit, que geralmente ele é um botão. A gente vai já mostrar ele aqui também, tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um formulário que poderia ser submetido. Eu vou refazer esse formulário aqui para a gente poder visualizar. Vou apagar o que a gente já tinha feito das listas ordenadas. Apaguei, tá, beleza. Então, eu vou ter aqui, ó, dentro do meu body, eu vou ter um form. Esse form vão ter vários inputs. O primeiro deles, eu vou botar aqui um nome, né? Eu vou botar aqui um input do tipo texto. E vou dar um nome para ele. Name. Nome. Então, eu tenho o nome. Eu vou criar mais um para senha. Vou chamar aqui de senha. Só que quando eu boto, vou botar um BR aqui só para quebrar para ele pro fim. Quando eu boto aqui, ó, por exemplo, a Lana e a senha 123, não tá legal, porque eu não posso estar mostrando a minha senha assim, né? Não é seguro. Então, o ideal para esse tipo de informação é que aqui eu não seja do tipo senha, seja do tipo password, que é senha em inglês. Então, se eu botar aqui, por exemplo, de novo, a Lana, e escrever o mesmo valor até um outro, vai ser segredo para quem está visualizando perto de mim, tá bom? Então, existem inputs apropriados para senha, existem inputs apropriados para e-mail, onde ele faz uma verificação se digitou no formato normal, mas não é o que a gente vai se preocupar agora. Então, eu preciso agora de um botão, então vai ser do tipo submit. Então, coloquei, vou colocar também aqui um outro BR, só para vir aqui para baixo. Então, esse tipo submit, ele vai assumir a função, a forma de um botão, tá bom? Então, aqui eu tenho um formulário bem genéricozinho, tá? Só para a gente entender como é que esses elementos, eles se comportam na tela. Eu tenho ainda a possibilidade de botar um radio, né? Radio button, que ó, também é um input do tipo radio. Então, a gente vai aqui na nosso de exemplo, antes do input, eu vou botar input do tipo radio, eu vou dar um nome para ele, que seria, por exemplo, sexo. Eu vou botar aqui um valor para ele, eu vou botar M, então esse aqui vai ser o masculino. Eu vou duplicar ele mais 3 vezes, eu vou chamar esse aqui de F, feminino, e esse aqui eu vou dizer não informar. Não informado, e vou chamar ele de N, tá? Então, aqui, ó, eu vou botar o BR, que eu sempre esqueço. Vou botar BR minúsculo. Para poder vir para baixo. Então, por exemplo, se eu selecionar, vou botar aqui a Lana, assim, 1, 2, 3, 4, 5, feminino, e vou enviar. Tá bom? Então, a gente percebe que veio para cá, ó, nome Alana, nome 1, 2, 3, 4, 5 e senha F. Então, eu já percebo que tem um problema aqui, né? Eu tenho nome e nome. Então, provavelmente aqui eu não troquei. Eu vou colocar aqui de senha. Alterei. Então, vou resubmeter o meu formulário. 2, 3, 4, 5, feminino. Agora sim, nome Alana, senha 1, 2, 3, 4, 5, sexo feminino. Mas a gente sabe que não tá legal, né? Eu não posso passar dados sensíveis assim pela URL. A gente vai já ver como resolver esse problema, tá bom?
Então, voltando aqui, eu incluí mais essa possibilidade aqui, um radio button. Bom, então os inputs, eles vão precisar desse atributo name, porque é através do name que eu vou recuperar o valor quando eu estiver lá no servidor, né? Então, se eu for trabalhar, por exemplo, verificar a autenticação de usuário e senha, eu vou pegar qual for o valor que a pessoa digitou no nome, vou pegar o que ele digitou na senha, vou procurar no banco de dados, passando o usuário e a senha. Se ele me retornar alguém, é porque a pessoa está autenticada. Se der não trouxer ninguém, ele vai dizer que o usuário ou a senha estão incorretos e pedir para a pessoa digitar novamente. É assim que funciona, tá? Então, eu preciso desse atributo name preenchido. Eu tenho ainda, dentro do formulário, um atributo chamado action, vai me dizer qual é a página seja HTML ou PHP, que será, que vai receber essa solicitação, tá certo? No caso aqui, ó, eu teria um autenticar.php, que depois que a pessoa digitar o usuário e a senha e clicar em login, ele vai lá verificar se de fato essa pessoa tem acesso ao sistema e vai redirecionar ele provavelmente ou para um dashboard, ou para uma página de perfil, ou para a página principal do sistema, tá certo? Bom, e como a gente mencionou em aulas anteriores, eu tenho alguns métodos HTTP que eu posso estar usando nos sistemas web. O mais comum deles é o post e o get, embora eu tenha o delete, tenha o update, que eu poderia estar alterando essas informações. Mas aqui pelo browser a gente vai fazer principalmente o post e o get. No exemplo que a gente fez de usuário e senha, o usuário e a senha eles eram passados pela URL. Isso não é seguro, como eu mencionei, tá? Então, o ideal não é a gente usar um método get, é usar um método post. Se eu fizer isso com o método post, ele até vai estar um errinho, por exemplo, o método post, ele pode dar um erro porque ele não tem ninguém para receber essa informação lá do outro lado, que a gente não está trabalhando com serviço web, foi o que ele deu aqui, tá? Mas ele não vai mais passar, vou até apagar aqui para a gente perceber que ele não vai mais preencher essa informação ali, tá? Ó, ele não veio para cá, esse aqui é outro problema, mas a gente vai resolver ele depois, quando a gente estiver trabalhando com as requisições, em atender mesmo essas solicitações, tá certo? Bom, então a gente vai estar usando sempre o post, para não submeter pela URL dados sensíveis. Bom, então por fim, para terminar essa aula de HTML, que já está bastante extensa, né? A gente vai mostrar rapidamente como é que eu faço para eu incluir caracteres especiais dentro das minhas páginas. Esses caracteres especiais são, por exemplo, aqueles caracteres de comercial, marca registrada, copyright, símbolos matemáticos, símbolos lógicos, gregos, números ou letras decorativas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Dentro desse link aqui, ó, tem bastante coisa, tá? Vocês podem dar uma olhada lá. Eu vou mostrar aqui uns principais. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, esse i comercial, eu vou acrescentar na minha página, esse aqui, ó, IAMP, ponto e vírgula. Se eu quiser um símbolo de parágrafo, eu vou usar o i para. Vou até colocar ele aqui como exemplo. Eu vou apagar esse meu formulário, vou colocar um H1 só para ele ficar maiorzinho, né? Então, aqui, ó, por exemplo, teste. Vou botar só para mostrar que ele está vindo. Teste. Tá? Se eu quiser acrescentar aquele símbolo de parágrafo, boto para e ele já colocou, tá certo? Se eu quiser o de copyright, colocou. Se eu quiser o de marca registrada, eu coloco o específico para cada um deles. E é o que tem nessa nossa lista. Vou voltar aqui para a apresentação. Eu tenho aqui, ó, os mais comuns, né? O parágrafo, quando eu estou falando de leis, né? Por exemplo, o inciso tal, o parágrafo tal. O parágrafo do legal é esse símbolo aqui, não esse. Esse aqui é o parágrafo
do texto que a gente está trabalhando, né? Lá no Word, por exemplo, é um parágrafo, outro parágrafo. Quando eu estou fazendo parágrafo de leis, eu vou estar usando esse símbolo aqui. Eu tenho marca registrada, trademark, a libra esterlina, outro mais comum, centavos nem tanto, não é mais tão comum, copyright, legal. Eu tenho ainda o símbolo de diferente, né, que é o NE. Eu tenho esse de fração, vamos até usar esse aqui de frac 12, aqui, ó, frac 12, que é de 1/2, ó. Então é muito usado quando eu tenho, por exemplo, de receitas, meio copo de leite, tá? Então é para esse tipo de situação que a gente usa os caracteres 1/3, 1/4, 4/5, 7/8. A gente poderia estar usando isso aqui para esse exemplo, por exemplo, né? Maior que, menor que. Então eu sempre vou pegar essa combinação, esse código aqui e inserir na página HTML. Eu posso ter, por exemplo, letras decoradas. Por exemplo, se eu quisesse um A desse jeito, era o 93, 98. Vou botar bem aqui. O I comercial 93, 98, ponto e vírgula. Ó, tá certo? E assim a gente vai usando aquele que fizer sentido, né? Não é para sair usando só porque vai ficar bonitinho, não. Se não fizer sentido na aplicação, não tem por que utilizar, tá certo? Então, era isso, pessoal, que a gente tinha para a aula de HTML, embora tenha sido uma aula longa, ela é muito breve para o conteúdo. A gente tem muita coisa no HTML, muitas minuciosidades que só com a prática a gente consegue se sentir mais confiante quando a gente está escrevendo páginas HTML, tá? Deixei aqui, ó, esse link, o H3 School, é bem interessante, ele vai mostrar detalhadamente os atributos, as tags HTML, as tags exclusivamente aqui, né? Mas a partir daqui você consegue chegar também nas tags, a parte da acentuação dos caracteres. Então, tem bastante coisa, bastante material. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela, como eu falei, ficou longa, mas ela é bastante necessária. E eu não quis ficar quebrando em várias aulas, mas eu acho que ficou suficiente para um começo. Reforço mais uma vez, vocês precisam treinar, porque só assim vocês vão se sentir de fato dominando o HTML, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí numa próxima aula. Abraço!